Olá a todos, esta é mais uma videoaula do artista plástico Renato Chá. Então, meus amigos, esse é um trabalho feito de natural. O ideal é que você sempre coloque suas tintas antes de pintar, uma quantidade considerável. E na mancha, sempre pensamos a marcação, uma marcação base sem muitos detalhes. Tá vendo que eu só botei os círculos das flores, das rosas. Você faz uma marcação base, só localiza mais ou menos a composição, posicionamento de cada figura com formas simples, como círculos, retângulos, quadrados, compondo já na tela, né? Aqui nesse caso eu criei essa composição. Poderia ter virado a tela dessa forma e feito assim, e feito o jarro também. E o ideal é você ter uma ideia, uma visão, algo que você se comprometa e você sinta incentivado a fazer e você siga essa ideia. Agora eu vou prender meu godê. Coloque sempre o seu médium, tenha já preparado para não perder tempo fazendo agora. E algumas gotinhas de secante de cobalto, né? Cadê? E a marcação de carvão. Começando a tela, você pode, na mancha, você pode marcar essa marcação passando um pincel exatamente para tirar esse excesso de carvão, ou não, né? Você pode simplesmente começar a pintar o que você vê. Oi, gente. Vocês devem preparar o seu médium antes de começar a pintura. Prepare o médium. Recomendo que utilizem um médio de 5:1 de óleo de linhaça. Misture água raiz com terebentina na proporção de 5 de água raiz e terebentina para 1 de óleo de linhaça. É bom um médium concentrado de óleo para trabalhar com manchas. Mais interessante. Mas evitem o excesso de 1:1 ou 2:1 de água rasa e terebentina para óleo. Ideal também já posicionar as cores, como eu falei. Nesse caso a gente pode já ver mais ou menos as cores que a gente acha que vai usar bastante, né? Para quem se sente empolgado, você pode arrumar essas bisnagas grandes da Wetzel Newton ou Pebeu. São boas tintas importadas. E quanto mais importada, melhor. Elas são tintas muito melhores, muito bem feitas. Tintas nacionais têm excesso de óleo, não recomendo, principalmente para mancha, porque a pintura vai demorar muito para secar. E principalmente para fazer empastamentos. Começo com pincéis grandes, sempre interessantes. John Singer Sargent sempre falava isso. Aqui a gente pode abstrair o que a gente vê. Né? Temos um vaso de planta atrás. A gente pode compor já, ou abstrair o que a gente vê aqui, adicionando e modificando a composição ao nosso próprio desejo, né?
Quanto mais tinta você colocar, melhor. Nunca se esqueça disso. Oi, gente. Coloquem bastante tinta, mais do que apareceu na imagem. Não tenham medo de utilizar a paleta de tinta com bastante tinta. Você pode começar um pouco mais aguado ou já com uma quantidade considerável de tinta. O ideal é você nunca chegar com um empastamento que você usaria para terminar a tela. Sempre venha com um pouco menos do que o que você realmente gostaria de usar para terminar aquele. Principalmente quando você está começando a tela. Você pode fazer a marcação, ou você, com a marcação do carvão, cobrir com o pincel ou com a mancha. Eu recomendo já vir na tinta, definindo, pensando o fundo, né? Não necessariamente definindo. Eu falei, nunca deixe 100% finalizado sua pintura. Sempre entre com um tom um pouco abaixo. O final que nós fechamos essas variações de tons de luz. Aqui eu estou fazendo uma abstração da cor que vejo no fundo. Parece um amarelo limão, né? Levemente verde. Pode abstrair do jeito que você. E considerando que minha linguagem tem influência grande, impressionista, dos artistas impressionistas, processo de pintura diferenciado, sempre começando com cores um pouco mais saturadas. Aqui eu comecei com uma cor um pouco mais saturada do que eu gostaria, pois não quero deixar finalizado. Eu quero finalizar, preparar o terreno. A gente vai preparando o terreno. E aqui alguns chamam de queimar a tela, né? Mas eu, como uma mancha, se for queimar a tela, normalmente queimar a tela você vem cobrindo as áreas brancas, definindo as cores mais ou menos do fundo da pintura, mas prefiro que essa queimação já veio com um pouco mais de tinta do que o normal. Agora a gente entra com, vou entrar com cor mais ou menos aqui, ó, mais ou menos desse rosa, tá vendo? O ideal é você entrar ele bem quente, né? Lembrando cores saturadas. Depois a gente vai desaturando, ó. Saturada, entrei com vermelhão, fazendo um rosa, um pouco de violeta, um pinguinho de branco, né? Oi, gente. Como vocês podem ver, Eu vou começar a tela, como vocês podem ver, com um pincel mais ou menos tamanho 10, 8, não é muito médio nem grande. Eu recomendo que comece com pincel grande, não tem problema também trabalhar com pincel pequeno, mas eu já comecei com pincel menor. Agora vamos olhar o olhar. O que a gente está vendo? Ali. Ó o centro escuro e a luz vindo de cima. O pensamento é mancha. É como se fosse sem excesso. Os olhos e também vissem manchas. Então é isso que eu vou fazer. É literalmente manchar. Como se você estivesse vendo tudo embaçado.
aqui, tá vendo que tem uma variação? Não tem problema, ó. Vai colocando onde você vê que tá meio manchado. Tá vendo que as pontas das pedras são um pouco mais escuras, então vamos preparar essas pontas. Bom, sempre tirar o excesso de borracha que você usou para apagar o carvão. Recomendo sempre, eu fiz com carvão, mas você pode fazer com lápis. Recomendo que use o carvão em vez do lápis. E se puder, já sai na tinta. Veja que eu nem marquei meu carvão, porque tá dando borrões, não preciso da linha. A mancha é um princípio de ver borrado, sem contorno. Impressionistas, eles tendiam essa pintura borrada, sem contornos. Faz parte da arte desse período. Desse procedimento também. No caso eu não tenho aqui. Vamos lá, meu povo. Vamos fazer um rosa. Fazer o vermelho com branco. Um pouco de violeta. Vê que eu tô entrando com um tom um pouco mais escuro do que ele realmente é. Porque eu não tô querendo fechar essa cor. Aqui você pode interpretar essa situação de várias formas. Agora eu quero fazer o claro. Eu tento não perder minha pincelada. A pincelada também é o movimento do que você vê. O movimento da pétala, o movimento da forma. É tudo uma coisa só. Cor, claro escuro, forma. A mancha é um domínio do claro escuro da cor. Oi, amigos. Procurem sempre focar e desfocar a imagem no início para procurar os elementos formais básicos: a sombra, a luz sobre sombra, a sombra projetada, que é desfocando a imagem, forçando a vista levemente para desfocar o que vemos, podemos compreender e entender melhor os elementos básicos do que estamos representando, do que estamos vendo. A pintura da mancha também é uma pintura do olhar. Procurar entender aquilo que nós vemos, saber trabalhar o olhar,
E ter muito cuidado também, que desfocar a imagem muitas vezes não é muito bom para a qualidade da visão no longo prazo. E aqui, ó, cada pincelada já vai definindo mais ou menos o que você vê. Quando falo a qualidade da visão, quero dizer a nossa saúde visual, a saúde do nosso olhar, da nossa vista. Devemos pensar no longo prazo, cuidar da nossa vista, do nosso corpo, da nossa mente. E aí? Você tem esse pincel aqui com uma cor um pouco mais escura. Quando o seu pincel já atinge um tom, eu recomendo que você troque ele. Para não perder as cores tanto da sua paleta. Essa paleta quanto o seu pincel. Agora terminei aqui mais ou menos a base da rosa. Que é rosa, rosa Velasco. E agora vamos para branca. Que é branco, o ideal é que você não entre com o branco da tela. Entre com um tom, como eu lembro, como eu falei, sempre um tom abaixo do branco, para finalizar a obra com o branco. Finalizar a obra com os tons mais altos. Você entra com os tons altos, saturados, mas o branco recomendo que deixe para depois. Primeiro porque você pode embranquecer tudo. E aí você tem que colocar mais tinta para tirar o excesso do branco ou raspar com a espátula. Sempre importante, Mas se a pintura nem estiver na lambida, hora de assim, pintar uma sem mancha, excesso de tinta, dentro de todos os materiais utilizados, utilizando um pano. Pano importantíssimo para tirar o excesso de tinta do pincel. Às vezes até embaçar ou tirar partes da pintura que nós nos arrependemos de colocar na tela. É muito importante ter um pano, um pequeno pano, pode ser até mesmo restos de roupas velhas e antigas que não servem mais, tecidos. Mas um dos mais interessantes são os panos grossos e brancos. E brancos, muitas vezes vendidos nos supermercados. mais um borrão do centro, ó. Tirando um pouco o carvão, borrando o centro, mais ou menos como que eu vejo. Pode ir amarelando um pouquinho mais. E que eu estou entrando com muita tinta para poder ter um meio ainda de mobilidade. Para ainda poder brincar, ver as opções. O artista tem que pensar nas opções. Interessante puxar um pouco desse gelaço para baixo.
das cores que a gente vê aqui. Cara, tô vendo algumas cores que podem entrar aqui. Interessantes. De azul. De azul, umas áreas de sombra, tá vendo? Para a sombra da rosa branca, nós podemos pensar em cores um pouco mais finas que vemos na realidade. De fato, quando eu olho para a rosa, podemos pensar, nós podemos fixar o olhar e ver de fato mais ou menos a cor preponderante. Neste caso, eu utilizei o azul claro. Você pode olhar e dizer, mas eu não vejo azul claro. A cor da sombra muitas vezes é um aspecto fino que o artista vai absorvendo com o passar e com o passar do tempo e com a experiência. As sombras sempre são interessantes trabalhar coloridas dentro desse processo de mancha impressionista que estou aplicando aqui. Por isso utilizei o azul claro, poderia ser um violeta, poderia ser uma sombra até mesmo amarelada, poderia ser um azul mais violáceo, misturado com violeta. Enfim, há várias possibilidades, até mesmo verde poderia entrar como sombra neste caso para a rosa branca. E ó, olha como integra muito mais, ó. É uma cor mais pura, bonita. Agora vai borrando, sem medo. Percebam como minha imagem vai ficando desfocada. É importante que a nossa pintura, ela tenha um ícone, um índice de instantaneidade e os contornos dentro do princípio impressionista eles são embaçados, eles comportam-se próximos muito uma área da outra, então é natural que o fundo entre dentro da imagem, a imagem do fundo. É também um princípio do realismo que a nossa imagem ela pertence a um ambiente, a uma atmosfera. Não é necessariamente recortada em que há uma área exata para o fundo e uma área exata para a representação do que estamos fazendo, seja um retrato, uma rosa, uma flor, uma natureza morta. Todo o ambiente, a atmosfera faz parte do local onde se encontra aquilo que nós vemos. E agora você tá vendo um monte de borrão. Normalmente você vai pensar, putz, chamar, tô vendo nada, cara. É assim mesmo. Use o seu olhar para ver, identificar o que você está vendo. Não perca foco, não perca a estratégia em mente. Se lembra da estratégia? Borrar, de obter uma impressão do que eu estou vendo. Como se estivesse semi-cerrando os olhos, vendo semi-embaçado. Agora vamos para a segunda parte, cobrir toda a tela.
definir logo. A gente está vendo aqui. Definir logo esse fundo. Aqui, ó, pode ir compondo, trazendo esse amarelo para cá, infiltrando. Deixando tudo bem borrado, bem definido. Agora vamos entrar com a massa de tinta nas luzes. Vamos definir essas luzes. Definir. Bate, vai criando forma. Então, o que são os meios tons? Neste momento é importante falar sobre os meios tons, enquanto estou pintando essa tela. Os meios tons são as pequenas variações tonais necessárias que ficam mais ou menos entre os brancos mais intensos e as áreas de sombra, e os pretos. Neste caso, como minha pintura é uma pintura ainda bem colorida, não tendo um preto necessariamente, mas tendo uma sombra, podemos encarar que os meus tons são essas pequenas variações onde entra um pouco mais de detalhe e de percepção do olhar do artista. Esta variação entre as que há nas áreas de luz e nas áreas de sombra são importantes. Entendendo a área de sombra como uma área simples de poucos detalhes, é importante frisar que quase sempre a área de luz é onde nós vamos trabalhar os detalhes, acrescentar meios tons, que são o que poderíamos dizer as variações de branco, desde o branco mais intenso, que é o branco do tubo de tinta, até o branco levemente melado com uma outra tinta que vai ter um tom mais abaixo do branco puro. Todas essas micro variações
que existem em áreas de luz. Modelando. Agora a gente está trabalhando os meios tons, as pequenas diferenças de variação de luz. Umas folhas que eu não fiz. Dá para acrescentar ainda. Já cheguei com o pincelzão aqui, ó. Que a parada aqui é braba, ó. Olha como aqui tem um formatinho de folha legal. Aqui, ó. Tem umas folhas que estão um pouco mais escuras. Vamos entrar com verde esmeralda. Aqui, com pincel grande também, você pode ir definindo o movimento levemente já. Pra você ver. Muito cuidado, hein? Quando fizer isso. Agora está uma composição, pensando sempre em composição. A gente não precisa pôr todas as folhas exatamente como a gente vê. É só uma ideia delas. Pra gente tá bom. Agora a gente chegou no momento maneiro da tela que eu posso decidir o que fazer. Agora a gente vai brincar de compor. Aqui eu vou tirar um pouco desse excesso de carvão. Tirando o excesso de carvão, gente. É sempre bom. E tem que entrar com mais tinta.
esse rosa mais claro. Vamos definir melhor essas áreas de luzes. E a gente vai controlando a quantidade de tinta. Quanto mais tinta, mais definida. Controlando as áreas de luz e sombra. E agora o momento que a gente pode entrar com um pincel pequeno, né? Pequena é assim, o 0, 0,2. Para trabalhar pequenos detalhes. E aí, quanto mais definido, mais tinta, gente. E agora pincel seco. Você entra. Só onde tiver luz. Importante lembrar que na hora, quando a pintura já está mais avançada, perto de finalizar, onde estamos acertando os brancos mais intensos, os detalhes, é importante que neste momento de acrescentar o branco, considerando que a pintura já está bem melada, bem aguada, com bastante tinta e médium, o pincel ele vai escorregar. Ele tem que ter muito cuidado, tem que ter sensibilidade para tocar na tela com o pincel, com a tinta, para ela fixar na tinta e você não necessariamente tentar colocar a tinta e ao mesmo tempo tirar, o que pode não criar muitas modificações como você quer. Por isso o importante é entrar nesse momento com o pincel mais seco, com a tinta. Quando o pincel entra com a tinta com o pincel seco, ela fixa melhor. É quando você está fazendo os ajustes com mais consideração.
também aumentar, baixar o tom da área escura. Onde a área escura aqui, o miolo, e aqui. Lembrando, violeta com azul a gente escurece o violeta. Aqui eu entrei com umas pinceladas bem específicas. Aqui a gente pode voltar a raspar um pouco. Puxa um pouco desses frutas. E aí aqui com esse alisarinho a gente pode escurecer algumas áreas da folha que a gente achar necessário. Agora, chegando no final do processo, lembramos que quando a pintura já está chegando numa etapa mais final, mais para fechar, mais para acabar, mais de acabamento, de detalhes, de observações, é importante frisar que os pincéis eles vão diminuindo de tamanho e provavelmente no final você vai estar trabalhando com pincéis mais finos, fazendo apenas retoques, ajeitando pequenas intensidades de luz ou de sombra, mas para ajeitar vai ter que ser com pincel pequeno, é importante, pois com um grande há uma probabilidade muito grande de você não conseguir tirar ou fazer as modificações que você quer, porque você pode acabar tentando colocar tinta e tirar, porque a tinta fresca ela vai reagir com qualquer movimento do pincel que você fizer sobre a tela, então é importante entrar com os pincéis pequenos, não arrisque.
Vai ser fácil trabalhar e fazer os ajustes mais finos, mais cuidadosos, as observações que a tela precisa. Os pequenos caules, as pequenas folhas, ajeitar um contorno aqui e ali, um detalhezinho de luz, de sombra, esfumaçar aqui e ali, pincéis pequenos. E não se esqueçam de assinar. Aqui com uma tela pequena. E sempre se lembrem de assinar a tela quando terminarem a obra. Vou assinar aqui próximo da cor do